céu. Meu Deus. Ai de mim, ai do ser humano, se dependesse de nós próprios pagar o nosso pecado para subir para o céu. Estávamos perdidos. Estávamos perdidos. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4, vamos saber essa passagem, versículo 8. Lucas capítulo 4, versículo 8. Louvado seja Deus. Assim está escrito na palavra de Deus. Jesus respondendo, disse-lhe, Lucas 4, verso 8: Vai-te, Satanás, porque está escrito: adorará o Senhor teu Deus, e só a Ele prestarás culto. Pode sentar. Amados irmãos, estabelecido, amados que estão nas redes sociais, que estão no alcance desse alto-falante, o Senhor Deus, Ele nunca teve a intenção de poupar Jesus para nos dar a vida eterna. Tudo que o homem passou, ou mais um pouco ainda, Jesus passou. Não houve e não há e nem haverá alguém que andasse, ou que anda, ou que andará, tanto em espírito como o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que quando João Batista, perdeu a sua vida, quando João Batista foi decapitado por ter ali denunciado em público o adultério de Herodes com Herodíades, João Batista sentenciou a si próprio a morte, porque ele está afrontando alguém monarca, ele está afrontando alguém que estava acima dele, como o rei daquela localidade. Mas João Batista estava obedecendo alguém que estava acima dele e acima daquele que estava acima dele, que era Deus. E ele veio denunciando, porque Herodes quis comprá-lo com prata, com ouro, com vestes, mas ele não se vendeu. Ele não deixou ser extorquido. Ele não deixou ali, amado, entrar numa coisinha que muitos pregadores de hoje, que muitos políticos de hoje entram, que é na corrupção. João Batista não se deixou corrompê-lo. João Batista levou à risca aquilo que está escrito em Isaías, aquilo que Deus levantou Isaías para pregar 720 anos antes do nascimento de Jesus. Voz que clama no deserto, homem que vai à frente, planeando, abrindo o caminho para o seu Senhor passar, o precursor de Jesus. Ele levou a sério tudo que Deus mandou que ele fizesse. Tudo isso por amor de Deus. Tudo isso por amor a Jesus. No capítulo 2 ou 3, se fala a memória de João, quando o Senhor vem chegando o Rio Jordão,
E João Batista sente a sua presença, olha e vê o bendito Cordeiro. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele diz que ele não conhecia, ele não sabia quem era o Cordeiro. Ele conhecia Jesus, mas não sabia que Jesus era o Cordeiro. Ele diz: mas aquele que me mandou vir adiante dele, aplainando os caminhos, ele me disse que eu batizaria, que eu batizasse, que eu falasse dele. Então ele cumpriu a promessa, a profecia de Isaías. Ele veio alargando, abrindo o caminho para Jesus passar através da palavra de Deus. João batizava, mas não batizava por ele. Ele disse: ó, hoje eu batizo vocês no batismo do arrependimento, mas virá alguém, ou já está entre vós alguém que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Esse era Jesus Cristo. E aqui, amado, Jesus, louvado seja Deus, ele foi batizado, e a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo agora impele, leva Jesus até o deserto, logo após o seu batismo, para ele passar 40 dias no deserto, em jejum, para ele passar 40 dias em consagração, para poder vir e assumir o ministério que Deus deu a ele, ordenou que ele cumprisse aqui na terra como ser humano. Jesus segue o Espírito, a ordenança, a direção do Santo Espírito, e vai para o deserto da Judéia. E ele começa ali a passar a necessidade, o seu corpo físico começa a pedir o combustível para ele se locomover, o combustível para ele se manter de pé, o combustível para manter a sua carne forte. Lá ele cai, render a você. Mas dá 10, 15, 20, 30 dias, mas no 40º dia, a Bíblia vai dizer que quando Jesus já estava bem frágil, a sua carne bem fraca, já ali a ponto, amado, de não conseguir, creio assim eu, constituo, de nem ter força quase para andar, porque ele estava ali exausto, com fome, com sede. Aí o nosso inimigo vem com a bandeja cheia, bonita para ele, cheio de intenção maligna, oferecendo tudo que não provinha do Senhor. E ele diz para ele afronta o Senhor e diz para ele: olha, mande que essa pedra se transforme em pão. Se tu és filho do Altíssimo, mande que essa pedra se transforme em pão e come, homem. Você está com fome, o seu corpo está pedindo alimento. E Jesus olha para ele e diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele continua, ele leva Jesus no alto monte e mostra a Jesus tudo que ele podia mostrar no tempo de tempo, na fração de tempo. E ele diz: ó, se tu se prostrar aos meus pés e assim me adorando, eu te dou tudo isso aqui. Jesus ali, amado, Jesus estava dependendo de coisa física para ele estar se alimentando. Jesus estava dependendo ali, amado, de coisa para ele se alimentar. Mas ele olha para ele e o repreende. Ele diz para ele: ao Senhor teu Deus, somente a ele, ao Senhor teu Deus adorará e servirá. Porque é isso que temos que fazer, amado. Não satisfeito, ele leva Jesus até o pináculo do templo e fala com Cristo: ó, pula daqui, porque a teu respeito está escrito que ele ordenará os anjos para te socorrer, para que nenhuma pedra machuque o seu pé. Mas
Mas Jesus disse para ele, voltando-se para a palavra também: não tentará o Senhor teu Deus. Aqui, amado, Jesus está com a carne está fragilizada, mas o espírito dele está cheio, o espírito dele estava lotado, amado. O espírito dele estava pronto, amado, para rebater as artimanhas de Satanás. Muitas das vezes, amados, nós caímos em descrédito, nós caímos nas mazelas, nas armadilhas de Satanás, porque a maioria do tempo nós estamos andando na carne. A maioria do tempo a nossa carne ela está alimentada e o nosso espírito está fragilizado. Eu, Joseni Simões, se eu quiser vencer o mal a cada dia, não somente a minha carne tem que estar alimentado no limite, mas o espírito tem que estar alimentado além do limite, porque o espírito alimentado no limite do homem, ele pode fracassar, porque ele não vai ver as coisas, amado, pela fé. Aquele que está fraco espiritualmente, ele só vê as coisas fisicamente, ele só vê as coisas à vista, mas aquele que está, amados, alimentado espiritualmente, ele vê tudo pela fé. E Satanás aqui, amado, o tentador aqui, ele tenta ludibriar Jesus, ele tenta enganar Jesus Cristo, mas ele quebra a sua cara, porque Jesus aqui está cheio do Espírito Santo. Logo assim ele se batiza, o autor faz questão de dizer, e cheio do Espírito Santo, voltou Jesus e foi levado pelo Espírito ao deserto. Não é para ele passar férias, o autor continua para ser, que passou 40 dias e foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu e nem bebeu, né? Passou 40 dias e foi tentado pelo diabo. Ele não comeu durante 40 dias e 40 noites ali, orando, buscando a presença de Deus. Mas por que, José, que Jesus fez isso? Ele não era 100% homem e 100% Deus? Sim, ele era 100% homem e 100% Deus, mas nem assim ele poderia dar lugar para a carne. O que o diabo tentou fazer aqui com Jesus? Ele tentou fazer Jesus desobedecer a palavra de Deus. E uma vez que Jesus obedecesse a palavra do Pai, Jesus estaria na mesma situação de Adão lá no Éden. Foi isso que o inimigo tentou fazer com Cristo. Ele tentou fazer Jesus desobedecer a palavra do Pai, porque ele sabia, se ele desobedecer a palavra do Altíssimo, eu o colocarei na mesma situação em que eu coloquei Adão lá no Éden. Mas ele, amado, não se deu bem, porque Jesus o arrebateu. Jesus rebateu ele de todas as formas. Quando ele usou a palavra de Deus, Jesus também usou a palavra de Deus. Satanás tentou distorcer a palavra para pegar Jesus Cristo, mas Jesus andou dentro do conceito bíblico, andou dentro do conceito da ordem do Pai. E Satanás aí, ele recua. A Bíblia diz, né, que Satanás foi embora e deixou Jesus em paz. Não foi isso, irmãos? Não. A Bíblia diz que ele se afastou por um período de tempo. Porque a intenção de Satanás era evitar que Jesus fosse até a cruz do Calvário para salvar a humanidade. Essa é a intenção dele. Fazer Jesus desistir de pagar o preço pela humanidade. Porque ele sabia quem era. Mas ele sabia quem era? Sim, irmãos. Ele sabia quem era. Sim, amado ouvinte, espectador, ele sabia quem era Jesus. Você se lembra daquela passagem em que Jesus
mandou que o discípulo entrasse no barco e passar para o outro lado do mar da Galileia, que eles fossem ali para Gadara, para Decápolis. Se lembram disso? E quando Jesus chega, vai no meio do mar, uma ventania se levanta, uma tempestade muito grande se levanta ali, creio eu, que o inimigo tentando parar Jesus no meio daquele lago, parar no meio da caminhada, mas Jesus dá uma ordem à natureza, a natureza se acalma, os discípulos choram, gritam, se acalmam um com o outro, respondem, resmungam, choram, desesperam, e Jesus diz: homem de pouca fé, Leribá, Rassurikai. Meus amados, Jesus chega do outro lado, onde eu quero chegar. Quando Jesus chega do outro lado, a Bíblia diz que ali havia dois homens que tinham problemas sérios espirituais. Quando aqueles demônios estavam sobre a vida daqueles homens, eles veem Jesus. Esse homem vem e se prostra aos pés de Jesus e diz: Filho do Deus Altíssimo, já viesse nos atormentar? Então ele sabia quem era Jesus. Ele sabia qual era o propósito de Deus para com seu filho ali naqueles dias. Mas Jesus, amado, ele sempre andou em espírito. Ele nunca desistiu do propósito que Deus colocou no seu coração. Jesus sempre andou em espírito. Eu sempre digo, aprendi isso com o pastor Odias, do Ministério Boas Novas, e vou guardar isso sempre para a minha vida, porque isso é um aprendizado que jamais devamos esquecer. Jesus, ele nunca mandou nós fazer nada sem que antes ele tenha feito primeiro. Tudo que Jesus nos ordena que façamos, ele fez tudo, passou tudo antes primeiro, antes de nos mandar fazer. Jesus não é como o fariseu que mandava fazer algo e não fazia. Não. Você falou: Joseli, dobra o joelho e adora o Pai, porque isso ele fazia, amados, todo dia na sua vida. Joseli, morra por alguém. Se ele mandava fazer isso, amado, morre no lugar de alguém. Mas Jesus fez isso, ele fez por nós. Ele nos deu a vida na cruz do Calvário. Nada que eu fizer hoje, mandado por Cristo, ele não tenha feito antes. Eu aprendi isso com o pastor Ortiz, amado, numa pregação que ele estava fazendo. Jamais esqueci desta palavra, porque ela é verdadeira. E o que é verdade tem que ser guardado. E melhor ser tentar viver aquilo que você aprende. Jesus, amado, ele sempre foi humilde. Basta no capítulo 11 ele dizer: vinde a mim todo que está descansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. A você, espectador, nesta noite, toma nas tuas mãos essa palavra, dobra no seu coração nesta noite essa palavra, e pense sempre que Jesus, ele é o seu Salvador. Basta você abrir a sua alma e convidá-lo para entrar nesta noite na sua vida. A você, amado espectador, a situação é a mesma. Jesus, ele te ama e ele quer te salvar. Basta você abrir o seu coração e confessá-lo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus nos abençoe em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo de Deus, amado irmão, ouvinte e espectador, possa falar mais ao seu coração, muito infinitamente melhor do que as palavras que eu deixei nesta noite, através do próprio Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Vamos estar orando nesta noite, amado, para estar encerrando a nossa oportunidade nesta noite de adoração ao Senhor neste local, e transmissão da palavra de Deus
aquelas vidas que estão precisando nesta noite. Receba em nome de Jesus. Ó Espírito Santo, Tu és o Deus Todo-Poderoso no céu e na terra. Somente a Ti é a honra, a glória, a exaltação, o louvor, o enaltecimento do Teu nome. Como nas Tuas mãos nesta noite, Espírito Santo, essa palavra e atinja os corações necessitados. Ajude a nós, Pai, também que pregamos, que louvamos, bendizemos o Teu nome, a permanecermos fiéis, firmes no Teu santo amor, porque senão, Senhor, nós também não chegaremos diante de Ti no céu. Meu Deus, liberta nesta noite, salva, Senhor, cura, batiza, Pai. Oh, e cai, eu sou, e a meu Deus, toma nas Tuas mãos nesta noite aquele casal, ó Deus, que aquela vida, Deus, pediu nos comentários um socorro através da oração. Meu Deus, alcance nesta noite aquelas vidas, meu Deus, não sei a situação em que se encontra, meu Pai, mas em Tuas mãos nesta noite, ó bendito Cordeiro, eu entrego, meu Pai, vai de encontro àquelas almas, meu Deus, e atinja-os, ó Deus, no profundo, meu Deus, no oculto e no escondido, ó Deus. Repreenda todo espírito maligno, ó Pai, que tiver, meu Pai, assolando aquelas Tuas vidas, meu Pai, aquela família, e os ajude, Deus, a vencer, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós Te pedimos, meu Senhor, nos despede, Pai, deste lugar, debaixo da Tua potente mão, nos livrando, ó Deus, do homem sanguinário e toda sorte de acidente e incidente, em nome de Jesus Cristo. De uma semana abençoada, Pai, diante da Tua bendita e inerrante presença, no nome de Jesus Cristo. E a graça do nosso Jesus Cristo, pelo amor de Deus, e as doces consolações do Espírito Santo, sejam todos que amem agora a volta do Senhor Jesus Cristo, que nós todos juntos em Cristo Jesus possamos dizer, irmãos, amém. Vamos em paz, que Deus nos acompanhe, você, amado internauta, que Deus te abençoe, a você, amado ouvinte, que Deus possa estar te ajudando e abençoe, em nome de Jesus. Até o próximo culto.